Ciao a tutti! Está começando mais um vídeo no canal. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo as coisas vão ser diferentes. Vou mostrar pra vocês o antes e o depois do quê? Da minha viagem para o Brasil. Da nossa viagem para o Brasil, no caso. Eu e minha esposa. Eu estou com essa cara de acabado mesmo, com roupa toda suja. Por quê? Porque eu acabei de voltar do meu trabalho. Hoje eu iniciei bem cedo no meu trabalho, comecei a trabalhar, era umas 6 da manhã, e saí agora ao meio-dia. Agora deve ser um meio-dia e meio, mais ou menos. Esse vídeo aqui, não sei quando que eu vou postar, mas eu quero mostrar pra vocês mais ou menos como vai ser a viagem. Aqui é, obviamente, a primeira parte, né? Estou dentro do carro, nem fui pro trem ainda. Ainda vou tomar um banho, comer alguma coisa, e depois estou indo lá para Bergamo, pegar o trem. Depois estou indo para Roma. Chegando em Roma, eu vou pegar o avião e estou indo para Portugal, onde pegarei um outro avião em Lisboa, e de Lisboa estou voltando para minha cidade, Florianópolis. E aí, vocês querem me acompanhar? Vamos lá! Pessoal, uma coisa que eu falo para vocês, antes de continuar com o vídeo, já que eu já voltei de viagem, eu posso garantir uma coisa para vocês. Nesse vídeo, vocês vão conseguir ver não somente como foi a viagem, as idas e vindas, os problemas que aconteceram, como também algumas dicas de planejamento, como foi feita a minha compra de passagens, onde deixar o carro quando você planeja uma viagem, quando você pensar em planejar uma viagem, como economizar dessa forma para não ter que gastar ainda mais com o estacionamento, sobre os prós e os contras de deixar o seu carro tanto tempo parado em um local desligado, sem ligar ele de tempos em tempos, passando no caso de uma semana, 10 dias, 15 dias, até mesmo um mês. E o cuidado com as malas que você tem que ter, não somente estando em casa, como também ao transportar para o local, no caso o aeroporto, e também a melhor forma de você despachar a sua mala, formas mais seguras que você pode sim fazer de uma forma que seja até mesmo muito econômico, caso você não faça diretamente no aeroporto, e sim em sua casa. E também vou falar sobre uma coisa que eu acho um pouco engraçado, mas no vídeo vocês vão entender, que é relacionado ao comportamento das pessoas nos aviões. Por quê? Por que fazem esse tipo de coisa? Mas calma aí, você já vai entender. Olhando esse vídeo até parece que foi fácil, né, pessoal? Mas não foi muito fácil não foi nem muito calmo, foi um pouco tenso, na verdade. Porque nesse dia, eu cheguei cedo no trabalho e trabalhei até meio-dia. Quando chegou meio-dia, eu fui voando para casa. Chegando em casa, só foi o tempo de tomar um banho, botar a roupa, pegar as coisas, botar dentro do carro e bora para a estação de trem. Só que daí o que acontece? Antes de a gente decidir aonde deixaríamos o carro, a gente tinha algumas opções. A gente poderia deixar em Bergamo, fica a estação de trem, ou a gente poderia deixar numa cidade anterior a Bergamo, que poderíamos deixar o carro ali, só que obviamente a gente teria que ter o custo daí dessa cidade ir para Bergamo, depois de Bergamo, quando a gente retornasse do Brasil, voltar para essa cidade com todas essas malas, enfim, muito estresse. E a gente só ficava pensando, a gente vai voltar muito cansado. Não só cansado, como também o estresse vai estar um pouco elevado devido à fome, cansaço e várias coisas. Então o que aconteceu? A gente decidiu deixar o carro mesmo em Bergamo. Só que daí tem outra questão. Vamos deixar aonde? Porque se a gente deixar num estacionamento próximo da estação, a gente vai pagar muito caro. A gente vai deixar ali 14 dias. Se mais exato, eu teria aí 15 dias, né? Até a gente retornar e tudo mais. Só nessa brincadeirinha, seria por volta de uns 150 euros pra gente deixar o carro. Isso aí eu tô falando por baixo, né, pessoal? Não tenho certeza. Isso foi o que me disseram. Daí me recomendaram fazer o quê? Me recomendaram deixar num estacionamento mais longe. Daí eu pensei, olha, a gente vai estar cheio de malas. Na ida vai ser tranquilo, porque a gente tá com energia, tá tudo tranquilo. Vamos na paz. Tá tudo certo. Vamos com calma. Porém, eu fiquei pensando na volta. Como eu falei pra vocês, a gente volta da viagem, a gente tá cansado, a gente tá estressado por estar com fome. Então, novamente eu analisei, eu acho que não é uma boa solução a gente deixar um estacionamento longe. E a gente, por fim, a gente fez o quê? A gente procurou um estacionamento que fosse público, porém não fosse cobrado, até mesmo tivesse uma plaquinha escrito ali quais as horas que você pode deixar o carro e por quanto tempo você pode deixar o carro. Isso aí foi muito difícil. Porém, encontramos. Depois que eu encontrei esse estacionamento, eu decidi, vou chegar na estação, vou deixar minha esposa, deixar as malas com ela e tô indo pra esse estacionamento. Mas, novamente, quando eu olhei em casa, com calma, quando eu olhei pela internet e tudo mais, aparentava ser tranquilo ir até lá e na volta tava tudo certo. Quando chegamos, deixei a minha esposa no terminal, ela já foi pegando as malas, já foi indo em direção ao local que a gente embarcaria e eu fui atrás desse estacionamento. Até chegar no estacionamento de carro, é como se fosse, vamos dizer assim, olhando pelo mapa parece mais longe do que ir a pé. Porque se você vai a pé, você só pega uma reta e quando chegou no final dessa reta, você virou para direita, você chega no estacionamento. Mas de carro não. De carro você tem que dar várias voltas, porque você tem que dar basicamente uma volta no terminal, vamos dizer assim. Terminal não, desculpa, a estação de trem. Até chegar nesse estacionamento. Depois que eu cheguei nesse estacionamento, o que eu fiz, fui lá, deixei o carro e fiquei naquela, cara, por favor, que não aconteça nada com esse carro.
arriscar, porque esse local aqui é muito isolado, tem outros carros aqui, alguns aqui parecem estar há pelo menos uma semana estacionados, então vou deixar aqui e vou torcer para que nada aconteça. Outra coisa, tinha mais um detalhe, tinha a questão da bateria. Antes de decidir deixar o carro no estacionamento por 14 dias, eu vou parar de falar 14 dias, foi 15 dias, porque foi 14 dias de viagem, mas contando com o retorno foi em 15, 16 dias. Então, o problema seria o quê? A bateria do carro. Quando você deixa o carro desligado por muito tempo e a bateria conectada, ou mais ou menos conectados, você tem aquele problema de a energia sendo usada da bateria. E vai chegar um momento que pode ser que a bateria seque, né? Não tenha mais energia na bateria. E com isso, você tem que pedir ajuda. Então, o que eu fiz? Né? Comecei a conversar com meus colegas do trabalho antes da viagem, depois comecei a pesquisar na internet, comecei a mandar mensagem nos grupos de WhatsApp e me explicaram que eu deveria fazer o quê? Deveria, ao deixar o carro parado, abria o capô e desconectava o fio da bateria para que não ocorresse o descarregamento da bateria. Por quê? Porque se eu deixasse por esses dias todos, poderia sim acontecer esse tipo de coisa. Ainda mais que, por ter coisas eletrônicas dentro do carro e também pelo fato de estar frio, o carro poderia descarregar mais rápido. Só que não ocorreu da forma que eu imaginava. Né? Antes de eu ir para Bergamo, eu passei num mecânico, expliquei a situação e ele falou a mesma coisa para mim. Olha, eu posso até fazer um teste aqui na sua bateria, posso ver se ela é nova, se ela é velha, enfim, posso ver quanto tempo de uso mais ou menos ela tem e posso te falar, olha, pode ser que você consiga, pode ser que você não consiga voltar de carro depois da tua viagem. Então eu falei para ele assim, olha, então o que eu devo fazer? Ele falou assim, olha, chega no estacionamento, abre o capô, desconecta a bateria e tá tudo certo. Quando você voltar, você conecta e fechou. Porém, se você não quiser fazer isso, você pode deixar na sorte. Quando chegamos em Bergamo, e foi tudo isso que eu já falei para vocês, quando eu cheguei no estacionamento, faltava por volta de 20 minutos para que o trem chegasse, para que a gente embarcasse para ir para Brescia, que seria a cidade vizinha que a gente de lá iria para Roma. Eu disse, cara, se eu for inventar de parar agora aqui no estacionamento, abrir o capô, desconectar a bateria, ver se está tudo certo, até eu chegar andando na estação de trem, eu vou perder o trem. E se eu perder o trem, acabou. Já perco o trem de conexão de Brescia para Roma e acabou. A viagem ali já teria estragado tudo, teria que ter um gasto ainda muito maior. O que eu decidi fazer? Decidi fazer nada. Porque quando eu já estava chegando no estacionamento, eu já pensei, olha, o carro ele não tem alarme. Aqui a gente não costuma ver carros com alarme, até tem, mas é uma coisa que a gente não vê muita necessidade quando a gente deixa o carro no Brasil, entende? Até mesmo no Brasil, quando a gente deixa o carro com alarme, tanto faz, né? Quem quer fazer coisa errada, eles já sabem como fazer para que o alarme não seja um problema, vamos dizer assim. Eu disse, cara, vou arriscar. Vou deixar o carro parado e depois da viagem eu retorno e vou torcer para que esteja tudo certo. E foi o que eu fiz. Deixei o carro ali. E daí começou a correria. Cheguei, saí do carro, né? Deixei tudo guardadinho, bonitinho ali e me mandei. Quando eu estava indo para a estação de trem, eu só olhei no GPS e botei, né, quanto tempo eu levaria dali até a estação de trem. Tava dizendo que eu ia chegar faltando 5 minutos. Eu pensei, cara, se eu chegar lá faltando 5 minutos, eu posso ir andando aqui tranquilamente. E eu chego lá faltando 5 minutos, se acontece qualquer tipo de imprevisto, o que eu vou fazer? Pessoal, vocês não têm noção. Eu queria ter gravado isso, eu queria que tivesse lá alguém me gravando. Fazia muito tempo que eu não fazia isso, mas eu corri como se eu não tivesse amanhã. E o que acontece? Eu não estava com uma roupa de verão, eu não estava com uma roupa pra corrida. Não, pessoal, eu estava enroupado. Eu estava com calça térmica, eu estava com uma calça por cima, eu estava com uma camiseta térmica, uma camiseta de manga comprida por cima, mais um casaco, e eu acho que era isso. Touca, luvas, meia comprida não, meia mais grossa. Então, pessoal, eu tava assim, ó, perfeito para o frio e não para uma corrida. Mas, paciência, né? Saí correndo que nem um louco. Acho que quem devia estar me olhando devia estar pensando, cara, o que esse cara fez de errado? Tá fugindo de alguém? Esse cara tá maluco? O que tá fazendo com essa roupa? Foi o meio que eu encontrei para chegar lá com antecedência. Corri que nem um maluco. Quando eu cheguei na estação de trem, tava faltando por volta de uns 10 minutos. Isso também foi uma outra parte que eu gostaria muito de ter gravado. A estação de trem de Bergamo, a gente achava que era uma coisa, de certa forma, organizada. Mas ou a gente que não entendeu a situação, ou realmente a estação não é muito bem planejada. Porque não tem placas informando da onde você vai sair. Tem uma telinha que fala aonde você vai sair, mas não tem uma plaquinha direcionando para onde você precisa ir para chegar nesse local. Então eu posso explicar para vocês. Eu gostaria muito de ter gravado isso aí, porque é só mesmo porque a gente não tinha tempo. Pessoal, antes de continuar, até esqueci de falar sobre isso, né? Talvez você esteja perguntando, olha, mas pô, se tu saiu de casa por volta do trabalho por volta de meio-dia, chegou em casa por volta de meio-dia e meia, tu saiu de casa, sei lá, por volta de uma hora e meia, eu falo pra vocês, exatamente, eu saí 1 hora e meia de casa. E vocês me perguntam, tá, mas como que tu ia chegar atrasado? Por que que tu
demorou tanto para chegar na estação. Eu acabei esquecendo de falar para vocês, a viagem era 4 horas. Então, se a gente saiu de casa 1h30, a gente leva 1 hora para chegar em Bergamo, a gente chegaria em teoria 2h30. E até fazer todo esse rolê do estacionamento e tudo mais, daria ali por volta de umas 3 horas. No máximo, estourando 3h30. Só que, esse parênteses que eu quis abrir no vídeo, é que quando a gente saiu de casa, o tempo não tava para chuva e começou a chover. O trânsito tava tranquilo, porém quando a gente saiu, o trânsito começou a aumentar. E quando a gente foi ver, tinha dado algum problema na via, então não sabíamos o que tinha acontecido. Então a gente pegou o trânsito, a gente pegou a chuva e tudo isso com planejamento. Eu fiz tudo isso com planejamento, só que, obviamente, esse tipo de coisa a gente não tem muito o que fazer, né? A gente tem que torcer para que não aconteça, mas aconteceu. Nesse caminho todo, ainda que a gente ficou no trânsito, a gente ainda teve fome, porque a gente não tinha almoçado. A gente queria almoçar antes de ir para a viagem, para a gente não ter que gastar fora de casa, mas não foi possível. Então o que a gente fez? A gente pegou lá, tava no trânsito, a gente pegou uma saída, fomos comer um fast food da vida e depois disso ali a gente voltou pro trânsito até chegar em Bergamo. Então foi por isso que levou tanto tempo até a gente chegar em Bergamo. Quando a gente chegou em Bergamo, eu falo pra vocês, era ali por volta de umas 3 horas, 3h30 mais ou menos, e ainda teve todo esse rolê do estacionamento. Agora, voltando para falar sobre a estação de trem. Quando você chega na estação de trem, como posso explicar pra vocês, tem a entrada principal, obviamente, e tem os direcionamentos para cidades grandes. As cidades grandes que seriam, quais seriam? Milano, né? Milano seria a maior cidade vizinha a Bergamo. Cidades menores, como Brescia ou qualquer outras que tenham ali próximo, elas também têm um local de embarque, só que esse local ele é mais afastado. Então, se você quer ir para Milano, você vai para um local mais bonitinho, vamos dizer assim. Agora, se você quer ir para Brescia, que era o nosso caso, você tem que basicamente sair da estação de trem, ir lá pro cantão, lá pro fundo do terreno onde fica essa estação. E quando você chega lá, daí sim você aguarda. O local que você aguarda é basicamente isso que apareceu no vídeo para vocês. E foi nesse momento que eu cheguei na estação de trem, eu não sabia para onde ir, então eu fui para a direção oposta. Quando eu cheguei nessa direção oposta, porque me falaram que era para essa direção, eu descobri que não era. Daí eu disse assim, cara, cadê um funcionário? Não tinha funcionário. Até que eu saí da estação, eu encontrei um funcionário. Quando eu encontrei esse funcionário, eu perguntei, olha, para onde que eu vou? Para Brescia. Daí ele só disse, olha, você segue reto até o final. Quando você chegar até o final, você aguarda ali porque vai passar. E foi nesse momento que eu fui correndo. Tava faltando basicamente 5 minutos pro trem passar. E eu tava, nossa, a ansiedade, o nervosismo tava a mil. Eu tava suando, parecia um porco, assim. E é isso. Até que o trem chegou e vocês vão ver os próximos capítulos. Partiu Brescia, depois Roma, depois Lisboa e depois Floripa. Pessoal, nesse segundo vídeo eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Quando eu fiz todo esse rolê envolvendo a chegada em Bergamo, estacionamento, correria pra estação de trem, em todo momento eu ficava pensando, eu deixei minha esposa na estação de trem. A gente está em Bergamo, é uma cidade segura, vamos dizer assim. Mas, por ela ser cheia de coisas, e ela ser mulher, e ainda estar sozinha, e ela ainda ter uma aparência juvenil para muitas pessoas, você começa a imaginar várias coisas. Porque tem muitos imigrantes ilegais ali na estação de trem. E estão ali aplicando o que eles gostam de aplicar, vendendo coisas, às vezes legais, às vezes ilegais. Então você nunca sabe o que esse tipo de pessoa quer fazer. Então se ele quer fazer uma coisa certa, se está fazendo uma coisa certa, se está fazendo uma coisa errada, se pretende fazer uma coisa certa, se pretende fazer uma coisa errada, a gente não sabe. Por quê? Porque é um estranho. Não só é um estranho pra gente, como é um estranho também pro país, né? Porque essas pessoas muitas vezes não têm nem sequer documentos. Então a gente não sabe qual é a real intenção deles. Enquanto eu deixei ela e fiz todo esse rolê, quando eu voltei, eu não encontrei ela. Eu fui, daí só foi nesse momento que eu entendi que ela não estava me esperando, que ela estava indo já em direção ao trem. Então foi o tempo de eu chegar até o local de embarque. Quando eu cheguei lá, é isso que mostra no vídeo. O pessoal já entrando. Só que daí o que acontece? Dentro do trem não tem um controle que normalmente tem nos outros trens. Esse, por exemplo, não tinha um fiscal. Se tinha, não chegou até nós. A gente chegou e sentou, acho que no final do trem. Pelo que o mercado fez, bem no final, porque na entrada tinha um local onde era para você deixar bicicletas. Muitas pessoas chegavam ali com suas bicicletas e deixavam ali. E até com nós entrou um cara que ele aparentava ser dos Estados Unidos, enfim, ele aparentava ser norte-americano. Ele entrou com a gente e ele até perguntou pra gente se esse era o trem pra Brescia e tudo mais. A gente foi, ele disse que sim. Nisso, ele sentou atrás da gente, num local que, em teoria, era para ser pessoas apenas com bicicleta, mas ele, no caso, ele estava carregando um carrinho com as malas. E estávamos na frente, ele estava sentado de lado e a gente sentado de costas para ele, assim, né? Então, nesse momento, começou a entrar muito imigrante, mas assim, muito imigrante. E o problema, como eu falo sempre pra vocês, o problema não são os imigrantes, o problema são os imigrantes ilegais, porque a gente não sabe da origem deles, a gente não sabe o que eles pretendem fazer. E eles começaram a entrar, e eu só olhava pra minha esposa e falava, cara, eu duvido que esse pessoal tá comprando o bilhete. E nós, por querermos fazer as coisas certas, a gente comprou tudo antecipadamente. Compramos os bilhetes para esse trem, compramos já os bilhetes de Brescia para Roma, foram 3 trens que a gente já deixou tudo pago. Esse trem a gente percebeu que não tinha um controle
controle de quem pagava ou não os bilhetes, não tinha policiamento, em nenhum momento entrou um único policial, e o que mais incomodava era o fato que isso aí me lembrou muito pegar um ônibus no Brasil, que é o quê? Música alta. Entrou lá um imigrante, e esse cara, não sei de onde que ele era, ele falava, pelo que ele falava, aparentava ser árabe, mas é que a gente tem sempre essa ideia de ser tudo árabe quando é aquelas falas meio estranhas, né? Mas no caso dele eu acho que era um árabe. E ele começou a botar umas músicas altíssimas, assim, altíssimas. E eu só dizendo, cara, pra quê, cara? Pra quê? Por que isso tá acontecendo num local desse? Mas, depois de um certo tempo, ele foi lá, desligou e deu tudo certo. E seguimos viagem. Ainda sobre o vídeo anterior, eu pensei muitas vezes em até mesmo pegar o celular, gravar ali como que era por dentro do trem. Só que, como eu falei pra vocês, tinham muitas pessoas. E muitas pessoas que a gente não sabe qual era a real intenção delas. Então a gente achou melhor não ficar mexendo muito no celular, só ficar prestando atenção na viagem e ficou tudo certo. Quando a gente chegou em Brecha, a gente teve que aguardar o trem para Roma. Daí nisso eu vou falar pra vocês um negócio que é interessante para quem gosta de viajar ou quem tem interesse de viajar aqui pela Europa, até mesmo pela Itália. Quando você pega os aplicativos para você comprar online os bilhetes, de vez em quando as empresas que cuidam desses trens, elas fazem algumas promoções. Tem aplicativo onde você utiliza que você pode ver todas as empresas, que se chama... esqueci o nome agora, mas depois eu boto aqui um dos lados para você baixar caso você tenha interesse. Caso você não queira fazer dessa forma, já comprar tudo junto no mesmo aplicativo, você pode optar por baixar os aplicativos das empresas. E quando você baixa os aplicativos das empresas, é nesse momento que vem mais promoções. Nesse que aparece todas as empresas, de vez em quando tem promoções, mas normalmente é aquele tipo de promoção de faça a sua primeira viagem, ganhe 5% de desconto, 10% de desconto. Normalmente é essa, né? Esse pelo menos é o que apareceu para mim. Outras promoções até o momento não apareceram, pode ser que apareça futuramente. Se você baixa o aplicativo das outras empresas, essas outras empresas, elas, de vez em quando, elas botam umas promoções muito boas. A gente pegou, por exemplo, uma promoção que era ali para ganhar até 70% de desconto na compra de um bilhete. O que a gente fez? A gente estava analisando ali o que a gente poderia comprar. Por quê? Porque a nossa viagem para Roma seria uma viagem de, no mínimo, 4 horas e 50 minutos. Esse era o mais rápido de todos. O segundo mais rápido seria por volta de umas 5 horas. E tinham os outros horários, mas os mais longos eram mais de 10 horas. Só que a gente não tinha esse tempo, a gente precisava chegar em Roma assim, no máximo, estourando 10 horas da noite, porque ainda a gente teria que pegar outra locomoção da estação de trem para o aeroporto, que ficava uma distância mais ou menos de 1 hora. E pesquisando antecipadamente, falavam que tinha várias opções de transporte, mas para a gente não depender 100% disso, do achismo, a gente achou melhor chegar com pelo menos umas 2 horas antes da meia-noite, então no caso 10 horas, e fazer as coisas com mais tempo. O que eu fiz? Cheguei e olhei nesse aplicativo da Ítalo, que é uma empresa do trem, né, primeira classe, tem um valor. Daí você tinha ali o primeiro lote, o segundo lote, o terceiro lote, tinham 3 tipos de classes dentro da econômica, então tinha a mais barata da barata, tinha a mais cara da barata, e acima dessa tinha a primeira classe. Acabou que o valor da melhor classe da econômica, ela estava no mesmo valor, caso eu pegasse a melhor classe, a classe executiva, ou primeira classe, vou deixar um desses nomes para vocês aí. E o que eu fiz? Eu cheguei e olhei quanto que estava o valor da passagem sem desconto. E o valor da passagem, somando eu e minha esposa, estava acima de 200 euros. E eu pensei, cara, eu nunca vou pagar esse valor. O que eu fiz? Eu fui lá, olhei as promoções e tinha uma promoção que era essa que eu falei para você, de até 70% de desconto. Quando eu fui olhar e para ver se eu realmente tinha essa promoção, esse bilhete que custaria 200 euros, mais de 200 euros para minha esposa e para mim, estava por volta de 100 euros, eu e ela. Então, somando nós dois, daria 100 euros. O mais a taxinha ali que o aplicativo cobra, daria 1 euro. Então, deu 101 euros. Esse mesmo valor a gente pagaria para ter a classe econômica, nem que seja tipo, como eu falei para vocês, é uma classe dentro da classe, entendeu? Eu sei que é um pouco enrolado de falar, mas é isso que dá para falar, não tem 3 tipos. O que eu fiz, obviamente, comprei essa. A partir desse momento que eu comprei, se você me acompanhou nos vídeos anteriores, você já deve estar sabendo disso, mas eu sou uma pessoa que tudo que eu gosto de fazer, eu planejo com antecedência para a gente fazer e aproveitar as coisas com o tempo, dentro do tempo fazer o máximo possível de coisas. E é isso que eu fiz. Pensei, tá, qual é a diferença da classe econômica para essa classe que a gente pegou? Comecei a pesquisar e eu disse, beleza, tem internet, a poltrona é mais larga, você tem mais conforto. Esse valor que a gente pagou também falava que, falava no bilhete, que você tinha direito a comes e bebes. E quando eu vi comes e bebes, eu pensei, cara, isso aí é um paraíso. Eu tô com fome, tô com sede. A minha esposa tá com fome, tá com sede. E a gente pode comer e beber dentro do trem, liberado. Cara, isso não pode ser verdade. O que eu fiz? Comecei a pesquisar no YouTube e não encontrava nenhum vídeo que falasse a real situação de quem compra esse tipo de bilhete. Fui lá, falei com o pessoal dos grupos que eu participo, de brasileiros que vivem na Itália, e quase ninguém falou comigo. Foi no máximo de 2 pessoas. E essas 2 pessoas, uma disse que sim, eu poderia comer e beber de graça. E uma outra disse, não, eu comprei esse bilhete há 1 mês atrás, eu podia sim comer e beber tranquilamente. Pessoal,
Pensa na decepção. Assim que a gente chegou nesse trem, as coisas diferentes nele. Você tinha um local para deixar a sua bagagem com mais segurança, então você tinha mais privacidade, tudo isso que eu falei para vocês. Tinha tudo mais conforto, essa coisa, blá, 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 blá. Mas a questão da comes e bebes, que era o que a gente estava mais interessado pelo fato de a gente estar com fome e com sede, simplesmente chega um momento da viagem, por volta de umas 2 horas depois que você embarcou, eles chegam e fazem que nem como se fosse num voo doméstico. Eles só entregam ali um biscoitinho, um amendoinzinho, coisinhas de leve e te dá a opção de tomar uma água ou um café, ou um suco. E basta. Passou essa única vez e não tem mais o que fazer. Isso é a comida e isso é a bebida que você consome gratuitamente. Outra coisa que me incomodou nessa viagem de Brecha para Roma foi a questão de a gente ter pego 2 poltronas, nem do centro da primeira classe, porém a gente ficou de costas. Então a gente estava de costas e o trem indo para cá. No meu caso, quando eu estou em ônibus, eu não consigo ficar de forma alguma desse jeito porque eu fico enjoado. Se eu pego um celular, daí mesmo que acabou. Então eu tenho que ficar, se eu fazer esse tipo de coisa, eu tenho que ficar aqui, ó, simplesmente concentrado, dormir, tentar dormir no caso, ou fazer qualquer coisa que não seja mexer em celular, ler ou olhar para baixo, tudo isso aí eu evito. Esse trem que a gente pegou, depois de umas 2, 3 horas de viagem, ou 4 horas, não me recordo, eu comecei a ficar agoniado, ficar um pouco enjoado, assim, era como se eu tivesse, enfim, tonto, vamos dizer assim, porque a gente não tem a opção de você escolher o seu assento. Quando você compra esse bilhete, eu não sei se é porque a gente comprou na promoção, ou se realmente é assim, mas quando você compra o bilhete, o seu assento, ele é aleatório. Eles vão botar você sentado com o seu cônjuge, ou se você está sozinho, tanto faz, eles vão escolher para você. Ah, você não quer dessa forma, você quer escolher o seu assento, você pode escolher, daí você vai ter um custo por fora. E eu não tenho certeza, mas que eu me recordo, quando eu fui olhar quanto que custava para você escolher o seu assento, custava ali por volta de uns 20, 25 euros. Então assim, não valeria a pena. Então eu achei melhor não fazer esse tipo de coisa. Mas passei a viagem toda de costas para o destino do trem. Não fiquei com o corpo muito equilibrado, vamos dizer assim. Fiquei um pouco tonto, um pouco enjoado, até o nosso destino, que era Roma. Primeira classe, o trem da Ítalo, partiu Roma. E a parte das bagagens, é o que eu falei para vocês. Acabei até esquecendo de falar isso. Na econômica você não tem essa opção. Pelo que eu pesquisei, quando você vai comprar o seu bilhete, você consegue ver um mapa do trem para você entender como que é mais ou menos. Na econômica, o pessoal tudo ali um atrás do outro, como se fosse um avião doméstico ou até um avião internacional na econômica. Então você não tem muito espaço. Nessa que a gente comprou, você tem mais espaço, onde você se senta. E você também tem um espaço específico onde você pode deixar as malas. Mas não é todas as malas. Você pode deixar uma mala grande e você pode trancar ela como se fosse com um cadeado, que no próprio trem no próprio trem tem isso. Você conecta ali, bota uma moedinha e fica preso. Já as pequenas você tem a opção de deixar ali no mesmo local ou deixar com você. É mais conforto até mesmo nisso. E no nosso caso a gente deixou todas as malas ali e felizmente não deu nenhum problema. A única coisa que a gente estava com a gente no nosso assento era as 2 mochilas. Chegamos agora em Roma Terra. Segunda parada e agora partiu Aeroporto Fiumicino. Depois Lisboa. Depois Floripa. Vamos que vamos. Esse foi o momento que a gente chegou em Roma Terme. Mesmo todo aquele conforto de onde estava no trem, porém, após 5 horas de viagem, ali por volta ali, depois de umas 3 horas de viagem, eu comecei a ficar enjoado, como eu falei pra vocês. O meu corpo estava um pouco fora de equilíbrio, vamos dizer assim. Chegando em Roma Terme, foi nesse momento que a gente ficou lembrando. A gente não, é mais eu que sou um pouco neurótico nessas partes. E eu comecei a ficar pensando na questão dos pickpockets. Fiquei pensando, cara, será que a gente vai ver um deles ali no terminal? Porque normalmente quando você chega no terminal, nem sempre tem segurança. Se você vai pegar um terminal principal das cidades, elas são de certa forma mais seguras. Mas na ida a gente não percebeu esse tipo de coisa. Mas quando chegar no final do vídeo, eu vou contar outras coisas para vocês a respeito desse mesmo terminal que a gente foi. Quando a gente chegou nesse Roma Terme, como eu falei para vocês, a gente ficou de certa forma olhando as pessoas porque a gente estava aguardando um outro trem. Que até então a gente não achava que teríamos que pegar um outro trem. A gente pensou que a gente iria pegar um bondinho ou até mesmo um ônibus para ir para o aeroporto. Mas tinha um trem que sairia a cada meia hora, mais ou menos, e ia diretamente pro aeroporto. Só que teve um problema. Eu não comprei essa passagem com antecedência. E por não ter comprado com antecedência, obviamente eu iria pagar mais caro. Eu achei muito caro. A gente pagou 14 euros por pessoa, totalizando 28 euros. E eu achei muito caro mesmo. Mas não tinha muito o que fazer, porque ou a gente ia desse jeito, ou a gente teria que tentar a sorte para pegar um bondinho, um ônibus, e a gente estava com muitas malas. Antes de a gente chegar em Roma, eu já tinha pesquisado que Roma não era uma coisa muito segura. É a capital do país, né, pessoal? Então, as capitais de todos os países são a mesma coisa. Nunca tem muita segurança, é sempre muita gente, muitas pessoas com boas e más intenções, então você não sabe quem está ao seu redor. Você apenas tem que ficar ligado no que você faz ou deixa de fazer. Não vimos nenhum pickpocket, até mesmo, como eu falei para vocês, se você
ser um terminal o terminal principal da cidade e também da capital, ele tinha de certa forma um pouquinho mais de segurança, ou poderia ter mais, mas até então tinha segurança suficiente, então não vimos nada desse tipo de coisa. E é isso aí, pessoal, chegamos agora em Roma Termini, seria a estação de trem, e agora estamos indo para o aeroporto Fiumicino. E depois disso estamos indo para Lisboa, e depois de Lisboa estamos indo diretamente para Floripa. Vamos que vamos! E é isso aí, pessoal, acabamos de chegar aqui no aeroporto Fiumicino, em Roma. Agora só precisa nada mais nada menos que 7 horas de espera até o nosso próximo voo, não, né? Nosso primeiro voo, que seria para Lisboa. E depois seguimos, depois de umas 2 horas de espera, ao chegar em Lisboa, vamos para Floripa, que são 8 horas de viagem. Haja energia. Meu Deus do céu. E esse vídeo que vocês acabaram de ver foi exatamente isso que vocês entenderam. Foi o momento que a gente chegou no aeroporto de Roma. E pessoal, pensem num aeroporto grande. Eu não tenho ideia se é maior ou menor do que os aeroportos de São Paulo, até mesmo de Florianópolis, mas pelo que a gente andou, aparentava ser muito, muito grande mesmo. Tanto que nesse vídeo, esse mesmo trajeto a gente fez várias vezes, mas esse mesmo trajeto tem em várias outras partes do aeroporto. Então os locais são muito parecidos. A gente ainda tinha que esperar 7 horas. Então, em teoria, se o nosso voo era às 6 horas, a gente chegou ali por volta de 11 horas. Então tínhamos que esperar 7 horas ainda para o embarque. E nesse momento o pessoal começou a bater aquela fome, começou a bater aquela sede. E o que acontece? Não tem o local para você tomar água de graça, você tem que comprar. Não tem local para você comprar alguma coisa mais barata, um fast food da vida. Porque é um horário que tudo está fechado. E isso era uma coisa que a gente não imaginava. Como é que você chega num aeroporto da capital da Itália, um dos países mais visitados, uma das capitais mais visitadas do mundo, e no próprio aeroporto não tem mais opções de lugares para você comer ou beber. Isso foi um absurdo que eu achei e acho ainda. Para mim não faz sentido nenhum. Mas nesse caso a gente não tinha muito o que fazer. Estávamos muito cansados também, né? Então a gente só queria se sentar. Toda vez que a gente pensava em se sentar ou até mesmo se deitar, não tinha, pessoal. Não tinha lugar para você fazer isso. Todos os cantinhos que eram um pouquinho mais afastados tinham pessoas deitadas. Eu poderia muito bem ter gravado, só que aquela coisa, pô, vou gravar essas pessoas assim, sei lá o que pode acontecer, né? Então, por questão mais de segurança, eu achei melhor não fazer esse tipo de coisa. Mas parecia assim que eu tava, sei lá, andando no centro de Floripa de noite, ou até mesmo no centro de qualquer cidade aí do Brasil, ou até mesmo em Roma ou Milano, pessoas deitadas no chão como se fosse moradores de rua. É uma coisa muito estranha de ver, mas o pessoal tava tipo, dane-se, vou ficar por aqui até o horário do meu voo. Então foi muito difícil a gente encontrar um lugar para descansar. Quando a gente não aguentava mais de fome e de sede, o que a gente pensou? Vamos comer aqui? Tá, beleza. Não, mas a gente pode ser que a gente encontrou outro local. Daí eu cheguei eu faço toda hora, peguei ali uma inteligência artificial da vida e fui pesquisar quais eram as opções que existiam no aeroporto, ou até mesmo próximo do aeroporto, que a gente pudesse comer ou beber naquele horário. E o que falavam, todos os locais próximos do aeroporto ou ficavam longes e não era certo que estavam abertos, ou a gente tinha algumas opções dentro do aeroporto. Citavam que tinham 3 opções, só que dessas 3 opções nós tínhamos realmente 2. Uma delas a gente já estava nesse local, que as coisas eram muito caras e não tinham quase nada de opção para você comer. E nos estavam era a segunda opção. E na segunda opção a gente foi até lá, a gente fez basicamente esse mesmo trajeto. Quando chegamos nesse local, era a mesma coisa. Poucas opções de comida, tinham opções diferentes da primeira opção, só que não era nada que a gente queria comer. A gente queria comer, sei lá, uma pizza, um hambúrguer, que sustentasse mais, só que não tinha nada disso. A gente foi lá, optou por ficar nesse local, que eu tava vendo que era o local mais barato, que era já como se fosse uma das entradas do aeroporto, assim que você entra, você vira à direita e você chega nesse local. Eu poderia ter gravado, eu sempre vou ficar repetindo isso pra vocês, porque você pode acabar pensando, cara, por que tu não grava esse tipo de coisa, por que tu não gravou? E, pessoal, é aquela questão de, tô com fome, tô com sede, dane esse vídeo, dane-se qualquer coisa, eu quero apenas comer alguma coisa, beber alguma coisa, eu quero resolver esse problema. Depois eu cuido de outras coisas. E foi basicamente isso que a gente pensava naquele momento. Fomos lá, comemos, não me recordo agora, a gente comeu 2 pedaços de pizzas, as pizzas já estavam claramente velhas, e não eram pizzas do jeito que a gente queria comer, eram pizzas diferentes, vamos dizer assim. Mas a gente foi lá e comeu, tomamos um refrigerante ou uma água, acho que foi isso, e basta. Só nessa brincadeirinha ali deve ter dado uns 30 euros, mais ou menos. Foi muito caro. Outra parte interessante, cara, essa parte me senti tão burro. Eu fiquei pensando, cara, como que eu consegui fazer esse tipo de coisa? Foi a questão do quê? Depois que a gente comeu e bebeu, e a gente foi procurar algum lugar pra descansar, a gente encontrou um local que tava vazio. Tava assim, vazio e silencioso. A gente pensou, cara, por que as pessoas não estão deitadas aqui, sentadas, dormindo?
dormindo no chão e tudo mais. Até que, assim que a gente se sentou, tiramos o nosso tênis, tiramos a nossa meia, ficamos aí botando o casaco em cima da gente pra gente ficar um pouquinho mais aquecido. Foi o momento que a gente descobriu o porquê. Estava ocorrendo uma obra naquele mesmo local. Só que eles aparentemente tinham dado uma pausa quando a gente chegou. Então a gente chegou, a gente se arrumou tudinho pra dar aquela descansada, mas do nada, simplesmente nada, começa um barulho de furadeira, uma barulheira. Cara, o pessoal que tava ali começou a sair e a gente disse, cara, não tem como a gente ficar aqui, não tem. E foi nesse momento que a gente pensou, beleza, vamos para um outro local. Só que já não tinha mais locais. Como eu falei pra vocês, sabe? Cada momento que tava passando, mais pessoas vão chegando de fora, né? Pra chegar com antecedência, pra não perder seus voos. E já tinha umas pessoas que já estavam ali que nem a gente, já estavam ali há horas. E tinham pessoas que já estavam há mais tempo que a gente. Então, tipo assim, pensa numa zona. Eu queria muito ter tirado uma foto ou até feito um vídeo pra mostrar pra vocês que o quão bizarro que é. É uma coisa muito estranha. Você está no principal aeroporto do país e tá desse jeito. Daí foi uma outra coisa interessante que era o quê? A gente começou a ter sede novamente. Cara, eu jurava que num dos lugares eles estavam vendendo a água mais barata. E eu não me recordo qual era o valor que eu tava achando que era. Eu acho que era 5 euros, 5,50. Enfim, mas o que eu me recordo era uma diferença de 1 euro ou 2 euros. A gente estava muito longe. Já estávamos ali pronto para embarcar. Só que eu jurava que esse outro local que ficava do outro lado do aeroporto, ele vendia água mais barata. Eu fiquei pensando, eu não vou descansar. Parece uma economia besta, mas cara, já estou aqui, não vou conseguir descansar, então vou fazer mais uma caminhada, porque depois eu entro num avião e eu apago, né? Eu vou dormindo por horas, que isso é uma coisa que nunca acontece comigo. Mas isso fica para daqui a pouco eu falo para vocês. E foi nesse momento que eu comecei a ir até esse outro local. A minha esposa ficou ali com as malas e eu fui sem nada, apenas com o meu celular ali para fazer o pagamento e basta. Pessoal, eu juro para vocês, eu atravessei esse aeroporto e quando eu cheguei finalmente nesse lugar, o preço é igual. Sabe aquela risada de nervoso? Exatamente, eu comecei a rir que nem um retardado de nervoso. Eu atravessei o aeroporto para comprar uma água no mesmo valor que estava no outro local. E foi nesse momento que eu disse, o que a fome, o que o cansaço, o que a sede não faz com a cabeça da pessoa, né? Você começa a alucinar esse tipo de coisa, você começa a pensar em coisas que não existem. Foi isso que aconteceu. Atravessei todo o aeroporto para comprar um negócio mais barato, para economizar ali 1 euro, 2 euros. Após algumas horas de espera, cansados, de novo ainda com fome, com sede, aquele estresse de viagem que todo mundo passa, e por mais que seja muito ruim na hora, às vezes dá até um pouco de saudade depois, né? É uma coisa meio estranha, é uma sensação esquisita. Quando eu tava quase abrindo ali o momento do despacho das malas, eu pensei a seguinte coisa: se a gente entrar primeiro, ou pelo menos for um dos primeiros a serem atendidos, a despachar as malas, a chance de a gente ter problema em relação ao peso das malas é bem menor. Isso aí é a minha teoria. Posso estar errado? Posso também estar certo. O que aconteceu? Quando a gente pesou as 3 malas em casa, a gente já tinha decidido em despachar elas. Porque a gente não tinha interesse de ficar carregando elas dentro do avião, porque depois que eu sair do avião era mais uma chatice, entendeu? Era muita gente disputando por poucos espaços. Então a gente pensou, olha, vamos deixar todas as coisas principais nas nossas mochilas e de resto deixar tudo nas malas. Quando a gente pesou a maior mala em casa, era para ter dado no máximo 23 quilos. Ela tinha dado por volta de 29.900 ou 23 quilos cravado, não me lembro exatamente. E as pequenas eram para ser no máximo 10 quilos. A cada vez que a gente pegava as 3 malas e a gente pesava com a nossa balança, ela dava pesos diferentes. E chegou no momento que a gente estava de saco cheio, a gente não aguentava mais, a gente disse assim, olha, fecha isso aí, vamos passar o plástico nas malas. Isso depois eu vou explicar para vocês o que seria o passar o plástico nas malas, questão de mais de segurança, e decidimos deixar na sorte. Mas, estando no aeroporto, como eu falei para vocês, eu achei melhor a gente ser um dos primeiros em relação ao despacho da mala. Por quê? Porque a pessoa que chega para atender o público, quando ela chega descansada, ela está mais feliz, ela está mais tranquila, ela acabou de comer, acabou de descansar, então ela está mais feliz. Então, para mim, isso é uma coisa um pouco óbvia. O que aconteceu? Chegamos lá, era somente um atendente. Não sei se na foto deu para ver, mas como eu recordo, acho que não dava para ver, porque na hora que eu tirei a foto só tinha um atendente. Quando esse atendente chegou, ele estava todo sorridente, estava atendendo todo mundo lá e tudo mais, só que a fila começou a crescer demais e depois de um certo tempo apareceu uma mulher. E quando apareceu essa mulher, ficou os dois atendendo. Eles dividiram ali a fila que estava bem grande em 2 filas e cada um começou a atender a sua fila. Quando chegou na nossa vez, foi o que eu falei para vocês. A nossa mala de 23 quilos, ela felizmente deu tudo certo. Ela estava ali com 23 quilos cravado e passou de boa. Porém, as outras 2 malas, que eram para estar no máximo 10 quilos, uma estava com 13 quilos, que eu me recordo, e a outra estava ali por volta de uns 11 ou 12 quilos. Então, as duas estavam acima do peso. O cara que nos atendeu estava de boa. Ele simplesmente pesou, botou a etiqueta e mandou para frente, não falou nada. E é isso aí, pessoal. 4 da manhã. E o aeroporto Fiumicino está como? Sem ninguém. Já fizemos tudo que tinha para fazer, agora é só aguardar o embarque.
Estaremos a caminho de Lisboa. Em seguida, estaremos indo para Floripa. A gente despachou as malas mais ou menos por volta de umas 3h30, que acho que foi o momento que abriu a zona de despacho. Eita! Ou foi o momento que abriu a área de despacho. E depois disso, ele era por volta de umas 4 horas, como eu falo no vídeo. E a gente já estava na zona ali de embarque, né? Aguardando os portões abrirem para a gente embarcar. E o que aconteceu? Infelizmente, essa empresa, a TAP, que é uma empresa portuguesa, ela atrasou. Infelizmente, as 4 vezes que a gente pegou os aviões, todos eles atrasaram. E não atrasaram 5, 10 minutos, não, atrasaram muito tempo. Passou de 30 minutos, mas nenhum deles chegou a 1 hora de atraso. Pode ser que tenha chego porque, caso você esteja me assistindo agora, você pode ter pensado, olha, se atrasou mais de 1 hora, você teria direitos a certas coisas. Mas eu já tinha pesquisado isso, pessoal, e quando não atinge 1 hora de atraso, você não tem esses direitos. Agora, quando passa de 1 hora de atraso, daí você tem alguns direitos. Então, quanto mais tempo de atraso, mais direitos você tem. Como, por exemplo, você pode comer de graça, você pode beber de graça. Quando chega a atrasos gigantescos, como, sei lá, 3 horas de atraso, 4 horas de atraso, você tem direito até mesmo a acomodações, né? Você tem um direito a hospedagens, tudo gratuitas. Quando a gente entrou no avião, foi uma coisa curiosa também, pelo fato de que tinham muitos portugueses, obviamente, porque estávamos indo para Lisboa. E só que a gente notou também que as pessoas estavam tranquilas. Sentamos ali e eu estava imaginando que seria um avião, de certa forma, um pouquinho maior. Era como o que a gente chama no Brasil de voo doméstico, né? Como se a gente saísse de um estado para um outro no Brasil. E aqui, já que a Europa é muito pequena, você sair da Itália para ir para Portugal é basicamente um voo doméstico, vamos dizer assim, você está dentro da Europa e é voo curto. Nessa foto, pessoal, eu queria muito entender o que acontece com as pessoas. Enquanto eu estava vivendo no Brasil, eu fiz algumas viagens, algumas não, posso, sei lá, contar nos dedos, acho que foi, sei lá, talvez 5 viagens no máximo. Tá, enfim, eu conheci Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, e foi isso, só foram esses 3 estados que eu conheci. Porém, uma coisa que sempre me chama a atenção, o desespero das pessoas quando o avião aterriza. Porque o avião aterriza, todo mundo sabe que não é porque ele aterrizou você já pode sair do avião. Não, você espera o avião aterrizar, ele vai, quando ele parar, daí você começa a se levantar, vai pegar as suas coisas. Só que isso nunca acontecia quando eu ia viajar no Brasil. As pessoas sempre se levantavam e começavam a pegar suas malas como, sei lá, como se realmente pudessem sair do avião. E depois de pegar suas malas já ficavam em pé, como se tivesse sei lá, acontecendo uma emergência. Era uma coisa que pra mim não faz sentido. Porque uma coisa que pra mim é uma coisa tão, sei lá, tão tranquila, tão óbvia, é o que? Cara, a gente chegou. Só se levanta depois que você realmente puder se levantar para sair. Não faz sentido você se levantar, pegar suas coisas e ficar parado ali em pé. Ah, não, mas é porque você fica muito tempo de voo. Não, pessoal. Eu via esse tipo de coisa acontecendo em viagens de 1 hora, viagens de menos de 2 horas, que era quando eu saía de Florianópolis para São Paulo, Rio de Janeiro ou Rio Grande do Sul. Então, assim, são viagens curtas. Então não faz sentido você se levantar e ficar ali todo alucinado querendo sair do avião, porque não faz sentido essa pressa. E quando a gente chegou em Lisboa, foi uma coisa parecida que aconteceu. Eu só fiquei pensando, quero só ver o que vai acontecer. Se eles vão se levantar para ficar que nem que nem uns perdidos ali em pé, esperando para sair do avião. Como se, né, vou me levantar, vou ter direito a sair do avião. Mas não aconteceu isso, né? Demorou um tempinho até eles se levantarem, mas depois que um se levantou, começou a demandar, né? Todo mundo começou a se levantar junto e começou a pegar suas malas e começou a fazer a fila no corredor. Obviamente eu só tirei essa foto porque era o momento que o pessoal estava se levantando. Depois eu parei de tirar foto, fazer vídeo dessas coisas, porque, né, ficaria uma coisa um pouco estranha. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quase da hora de embarcar para Floripa, tive que pegar esse vídeo aqui na vertical. Uma coisa eu falo, ao chegar em Lisboa, você tem que botar uma placa aqui escrita: procura-se portugueses de Portugal. Porque o único português que você ouve aqui mesmo é o do Brasil. É difícil você ouvir um português de Portugal. Ou é português do Brasil, ou é qualquer outra língua que não seja o português. E é isso aí. E vamos que vamos, pessoal. O embarque vai ser agora às 11 horas. Não sei quando eu estarei publicando esse vídeo, então, enfim,
11 horas, vamos chegar no Brasil por volta ali de umas 7, 8 da noite, mais ou menos, ou talvez 9. Até esqueci agora quanto tempo vai levar. Vamos que vamos. Cansado pra caramba. Chegando em casa, já tomou um banho e iniciaram as festas, né? Vamos que vamos. Um abraço aí pra vocês. Tchau. E após mais um tempo de espera para a gente embarcar de Lisboa para Florianópolis, o que aconteceu? Novamente, mais um atraso. O nosso voo estava programado por volta das 11 horas da manhã e já sofreu um atraso de 30 minutos. E o que aconteceu? Tivemos que esperar, obviamente. Essa foto define o que é felicidade, satisfação, orgulho de você mesmo. Eu lutei muito para chegar nessa parte, muito mesmo. Muito tempo de estudo, muito tempo de leitura, muito tempo de pesquisa. Foram anos da minha vida que eu tirei para conquistar. E cheguei nessa parte que é o que? Você ter o poder de você escolher entre 195 países e caso você tenha condições, caso você tenha vontade, você simplesmente pode escolher um deles e se joga. São 195 países, pessoal. 195 portas que você pode escolher para abri-las e entrar com tranquilidade, sem nenhuma possibilidade de você ser barrado, porque você tem a chave que possibilita isso. Após o tempo de espera devido ao atraso, finalmente embarcamos. Nesse momento começou a parte chata da viagem. Eram 8 horas de viagem até Florianópolis e eu tava imaginando que, por estar cansado, até mesmo a fome já tinha dado uma diminuída. Eu acho que eu tava com tanto cansaço que a fome já tinha desaparecido. Sede também, vontade de ir no banheiro também. Eu só tava cansado e queria relaxar, tentar dormir o mais rápido possível. Eu pensei, olha, eu não vou nem tomar remédio porque a última vez que eu tomei um remédio para dormir mais facilmente, não funcionou. Eu fiquei a viagem toda, que isso foi no caso quando a gente veio pra Itália. Isso em abril de 2023. Eu pensei, olha, não vou nem tomar um remédio porque eu tô cansado e dessa vez eu acho que eu vou dormir. Imagina, pô, andei bastante, corri bastante, não tive nenhum momento de descanso, então eu estou há muitas horas sem descansar. Então, vou conseguir dormir. O que aconteceu? Não, pessoal, não consegui dormir. Na minha frente tinha uma mulher e ela não parava de falar. Não sei, ela, assim, das 8 horas de viagem, porque totalizando, né, o tempo de Roma para Lisboa e de Lisboa para Florianópolis dá um total de 10 horas. De Lisboa para Floripa vai dar por volta de umas 8 horas. Nessas 8 horas, olha, posso estar um pouquinho enganado, mas no mínimo, pelo menos umas 3 horinhas da viagem, essa mulher ficou falando. Enquanto eu tentava descansar, eu não conseguia, porque os meus joelhos eles estavam colados na poltrona dela. E, obviamente, quando você se senta no seu assento, você quer deitar ele o máximo possível para você ter mais conforto. E eu concordo, obviamente, que ela tinha o espaço dela. E eu também tinha o meu espaço. Então, ao mesmo tempo que ela tinha que aproveitar o espaço dela, eu também tinha que aproveitar o meu espaço. Só que eu joguei minha poltrona para trás e, mesmo assim, meus joelhos estavam grudados na poltrona da frente. E ela, obviamente, queria sempre jogar para trás. E, mesmo ela percebendo que meus joelhos estavam colados, ela sempre continuava tentando. Nessa parte, eu simplesmente não sei dizer pra vocês, eu estou certo, eu estou errado. Não, pessoal, é uma questão mesmo de espaço e ela não tem culpa por eu ser grande, eu também não tenho culpa por ela querer utilizar o espaço dela e simplesmente a gente tem que se entender naquela situação. Acabou que eu fiquei a viagem toda com minhas pernas grudadas na poltrona dela e só depois de muito tempo, assim, eu consegui me ajeitar a ponto de ficar um pouco mais torto minha poltrona, de forma que ela conseguisse utilizar. Mas de tanto que ela tentou, teve uma hora que ela conseguiu jogar pra trás e nesse momento eu não tive mais o que fazer. Minhas pernas ficaram totalmente pro lado, assim, de ficar todo basicamente assim, vamos dizer. Coisa bem desconfortável. Essa mulher tocava em assuntos, ela mais parecia um Wikipedia, e não necessariamente ela estava correta em todos os comentários dela. Ela fazia comentários sobre o Brasil, aparentemente ela morava na Suíça, aparentemente ela morava não, aparentemente ela mora na Suíça, então ela fazia comentários de como que era na Suíça, como que também era no Brasil. Do lado dela tinha uma outra mulher, que aparentemente era colega dela, ou apenas uma pessoa que se sentou do lado dela, e ela era portuguesa. Então as duas ficaram durante muito tempo conversando. Só que dava pra ver claramente que a portuguesa ela não estava muito afim de conversar. Só que essa outra outra mulher que era brasileira, ela não parava de falar. Então, sério, pode lembrar de dar um pouquinho de raiva. Meu Deus do céu. Eu tava vendo que tá todo mundo quieto, todo mundo querendo dar uma descansada, todas as janelas fechadas, tudo no escuro. E, obviamente, todo mundo vai tentar descansar, assistir um filme quietinho, tá tudo certo. Mas não, ela não parava de falar um segundo. E é isso. Fiquei basicamente a viagem toda, com dores nas pernas, dores nos joelhos, tanto que o joelho faz parte da perna. E tendo que ouvir essa mulher falando o voo inteiro. Chegamos novamente no mesmo assunto que eu falei agora há pouco, da questão de o avião aterrissar e antes mesmo de ele parar, abrir as portas e os comissários de bordo falarem: pessoal, pode se levantar, vocês estão liberados, façam uma fila e pode sair do avião. Não, pessoal, o avião mal parou, o pessoal já tá quase saindo pela janela, assim, é um desespero que não faz sentido. Nisso aí, beleza, 8 horas de viagem, o pessoal tá cansado, ok, mas cara, por quê? Por que não espera? Do que adianta você se levantar e ficar ali parado numa fila que tu não sabe quanto tempo vai esperar? Pode ser que você tenha que esperar até mais do que o necessário, porque
porque o avião pode ter dificuldades ao aterrissar ou até mesmo ao estacionar, vamos dizer assim, estacionar. Eu acho que também isso seria certo para um avião. Falando especificamente em problemas ao aterrissar, foi exatamente isso que aconteceu com o nosso avião. Para os nossos familiares e amigos, alguns conseguiram ver o que aconteceu com o nosso avião. O que aconteceu? Esse momento foi um momento um pouco esquisito, assim, quando você acha que talvez chegou o seu momento de ir para outro plano. O nosso avião, quando estava chegando em Florianópolis, a viagem estava tudo certo, tranquilo, obviamente teve turbulências durante o voo, só que isso é uma coisa normal, obviamente. Porém, quando a gente estava chegando em Florianópolis, o avião ele começou a descer, e do nada, do mais absolutamente nada, ele aumentou a velocidade e subiu. Quando ele subiu, a gente pensou, beleza, não conseguiu de primeira, vai tentar de segunda, ok, tudo tranquilo. Até que ele foi lá, de novo, deu a volta e foi fazer a segunda aterrissagem, a segunda tentativa. O que aconteceu? Não conseguiu de novo. A gente pensou, não, beleza, o cara deve estar realmente com dificuldade, porque a gente olhava para as janelas e a gente via as nuvens, a gente via que estava um pouco nublado. Talvez então ele estivesse realmente com dificuldades. O que aconteceu? Ele foi de novo, deu a volta e foi pela terceira vez. Pessoal, ele não conseguiu novamente. Daí nesse momento, era aquela coisa. As pessoas estavam conversando, felizes, estavam acordando ali, parando os seus filmes, suas séries, parando de ouvir as suas músicas, porque já sabiam que estavam chegando no seu destino. Porém, depois de uma tentativa, duas tentativas, três tentativas, o pessoal já, pegou naquela naquele clima de tensão. Até que o avião tentou pela quarta vez. Não conseguiu. Ele foi tentar pela quinta vez. Daí nesse momento, ele conseguiu. Ele conseguiu ir mais baixo do que o normal, porque a gente já não estava mais vendo muitas nuvens. Dava para ver algumas luzes na parte de baixo. Porém, quando ele estava quase chegando ao solo, a gente ouviu como se fosse uma batida de alguma coisa batendo assim no avião, e foi um impacto forte. E nesse momento eu disse, eita, eu acho que chegou o nosso momento, né, de a gente ir para outro plano. Porém, felizmente deu tudo certo. O avião, mesmo com esse impacto, ele aterrissou. Quando ele aterrissou, ele foi, aparentemente ele estava também com dificuldade de frear. E conforme ele ia freando e conseguiu frear, conforme ele ia andando, agora já em velocidade baixa, porque ele já estava no solo, ele, a cada alguns giros do pneu do avião, ele dava um barulho de tec, 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 como se tivesse alguma coisa presa ou alguma coisa solta, não sei. Até hoje não sei dizer o que aconteceu, mas o sentimento foi um pouco esquisito, a sensação foi a sensação de tensão, pegou todo mundo. E também, depois a gente foi falar com nossos familiares e amigos, e muitos deles já disseram, olha, não, a gente viu que realmente no céu o avião estava dando volta, e estava com muita dificuldade aparentemente. Pessoal, nessa parte do vídeo, como vocês viram, quando a gente já tinha chego no aeroporto, o avião já tinha aterrissado, já tinha estacionado, e com isso a gente saiu da parte do desembarque. E uma coisa que até agora eu ainda não entendi muito bem, porque eu nunca tinha viajado para fora do país e retornado para o país, no caso o Brasil. Então, nessa nossa primeira experiência, eu achei, de certa forma, um pouco estranho o local onde a gente desembarcou de um voo internacional. Eu pensava que, por ser um voo internacional, onde várias pessoas vêm para cá, muito mais do que até mesmo pessoas de outros estados do Brasil, eu imaginava que era um local mais amplo, tivesse um pouquinho mais de espaço para as pessoas se locomoverem. Porém, como vocês viram no próprio vídeo, aquele foi o espaço que a gente tinha. Aquele local, na verdade, era já parte onde já estava mais próximo da imigração, né? Mas antes de a gente chegar naquela parte, como que era mais ou menos, só para vocês entenderem. A gente saiu do avião, assim que a gente saiu do avião, pegava ali, saía aquele corredorzinho que você já sabe como que funciona, né? Saiu do avião aqui, tem aquele corredorzinho que é aquele, como se fala? A ponte de acesso, vamos dizer assim. Depois disso aí, você simplesmente andava um pouquinho, descia uma escada ou uma escada rolante, e com isso entrava nessa parte. E chegando nessa parte, qual foi o nosso erro? Nosso erro foi que quando a gente chegou nesse local, tinham pouquíssimas pessoas. Se a gente tivesse entrado na fila naquele momento, tudo certo, era só esperar mais um pouquinho, porque teria uma fila mais adiante, mas pelo menos a gente já estava ali na metade do caminho. Mas, por estarmos há muito tempo sem escovar o dente, sem passar uma água no rosto, estarmos suados, até mesmo se sentindo mal, né? Porque iríamos reencontrar a família, reencontrar os amigos, então a gente queria estar, de certa forma, apresentável, né? Então o que a gente fez? A gente foi lá e resolveu entrar no banheiro. Então eu entrei no banheiro, minha esposa ficou cuidando dos nossos pertences, depois ela saiu do banheiro. Não, já me confundi aqui. Eu entrei no banheiro, deixei as coisas com a esposa, depois eu fiz o contrário, né? Fiquei cuidando das coisas enquanto ela foi fazer a higienização dela. Com isso, quando ela já saiu, a fila já tinha chego aonde era a escada e a escada rolante, como eu falei pra vocês anteriormente. Então o que aconteceu? A gente teve que ir pro final da fila. Pra não ser mais exato, não era bem final da fila. Tinha, sei lá, umas 10 pessoas atrás da gente, mas estávamos no final da fila. Essa era uma parte onde eu queria chegar no vídeo. Por quê? Porque antes de preparar esse vídeo, eu já tinha pesquisado sobre coisas que você tem que ficar ligado no aeroporto, desde segurança até mesmo coisas relacionadas aos seus pertences. Porém, isso quando eu assisti, sei lá, já faz mais de um mês já, que era o vídeo de um cara que ele explicava o que você deve fazer quando as suas malas ficam com algum defeito após o despacho da companhia aérea e depois quando você vai retirá-las no seu destino.
O que aconteceu? Ele explicou que você tinha que ir num certo local para explicar o que aconteceu e com isso você ser reembolsado. Então eu pensei, quando eu fazer o meu vídeo, eu vou fazer exatamente essa mesma coisa. Vou procurar esse local e vou contar para vocês, para no caso ajudar vocês, caso vocês estejam planejando uma viagem ou seja até mesmo sua primeira vez viajando para algum estado dentro do Brasil ou até mesmo para algum outro país, no caso um voo internacional. A primeira foto, como vocês já conseguiram ver, é o local que a gente pega as nossas malas. Então o que acontece? Caso você não saiba, eu sei que talvez seja um pouquinho óbvio, mas quando você sai do seu ponto de início, que seria o seu país, onde você está saindo, no caso a gente sai da Itália. Então, assim que a gente embarca na Itália, as nossas malas que vão ser despachadas, a gente só vai pegar elas no nosso destino final. Não vai ser no próximo destino. O próximo destino seria Lisboa, mas no nosso caso, a gente só ia retirar as malas quando a gente chegasse em Floripa, no caso, Brasil. E naquele momento da foto, quando a gente chegou, eu fui lá, tirei essa foto e com isso eu fiquei procurando onde estava esse setor. Além de procurar onde estava esse setor, obviamente eu fiquei conferindo as malas conforme elas iam chegando. Felizmente as nossas malas deu tudo certo, todas elas estavam em perfeito estado, mas de qualquer forma eu tirei a foto desse setor. Agora o que eu vou explicar para vocês tomarem cuidado. Se acontecer de algum dia você fazer uma viagem e quando chegar no seu destino a sua mala estiver com algum defeito devido ao transporte da companhia aérea de um país para o outro, de um estado para o outro, o que você tem que fazer? Você tem que pegar a sua mala, você tem que continuar naquele local e você tem que procurar esse setor. Encontrando esse setor, o que vai acontecer? Você vai explicar para eles que a sua mala não estava daquele jeito, ela ficou daquele jeito conforme o transporte que foi feito pela companhia aérea. Com isso vai ser feito um documento e esse documento vai citar ali quantas malas estão com defeitos, qual é a marca, qual é o valor que você pagou, qual é o tamanho, enfim, todas as informações que eles vão te pedir, você vai lá informando tudo certinho. Em teoria, depois de uma semana, um mês, ou até mesmo menos de um ano, pelo que eu pesquisei, a companhia aérea vai se responsabilizar por te reembolsar. Daí o que você pode acabar optando? Ou você opta por receber em dinheiro, ou você opta por receber uma mala nova. A parte do dinheiro, até no mesmo vídeo que eu assisti, falavam que não era muito certo. Era mais válido você pedir uma mala nova. Mas qual é o segredo da situação? Se você pegar a sua mala com defeito e sair daquele local e ir já para a parte onde estão ali as pessoas te esperando, ou até mesmo ao local da saída, não tem mais o que tu fazer. Você não pode voltar. Qualquer problema que acontecer vai ter que ser naquele local, vai ter que ser visto e vai ter que ser resolvido naquele mesmo local. E depois disso, como foi para vocês? Foi no setor, explicou a situação, fez o documento, depois a empresa vai te mandar ali as opções de malas que você pode escolher, caso você opte por escolher uma mala nova. E pelo que eu me recordo assistindo uns 2, 3 vídeos que eu falei para vocês, eles vão te dar basicamente umas 2 ou 3 opções. Então você vai optar ali por qual você tem interesse e com isso eles enviam a mala nova até o seu endereço. Talvez seja um pouco aleatório as imagens das comidas, mas vai ser para vocês. E na Itália, infelizmente, você não tem muitas comidas brasileiras. Você tem que fazer caso você queira comer alguma delas. Você tem que ou viajar para o Brasil ou gastar aqui em euro comprando as comidas que são importadas do Brasil. Mas no nosso caso, por a gente morar um pouco afastado da cidade grande, ir até uma cidade grande para comprar isso só para matar à vontade, nós não consideramos uma coisa muito válida. A gente prefere simplesmente aguentar à vontade, esperar, e quando acontecer a gente conseguir voltar para o Brasil, a gente volta e mata à vontade. Eu fiz até mesmo uma lista que eu vou ler para vocês. Antes da nossa viagem, eu cheguei e enviei para minha família de coisas que eu gostaria de comer. Mas aquela coisa, né, não era uma ordem, era apenas dizendo assim, cara, tô com saudade de comer esse tipo de coisa. E agora, vou citar para vocês quais são. Pão de queijo, rosca, pão de leite condensado, frango assado, suco de maracujá, aipim, batata doce, bolo de morango, pastel, baba de moça, farofa. Conseguimos matar essa vontade e comemos mais de um dia. Foi muito bom. Mas infelizmente, pessoal, não conseguimos matar a vontade de tudo. A gente acabou não comendo nem rosca e nem batata doce. No início do vídeo eu falei para vocês de cuidados que eu passaria para vocês que vocês deveriam ter ao fazer as suas malas em casa e também o transporte delas para o aeroporto e também o despacho do aeroporto até o seu destino. Acredito que vocês tenham notado isso no início do vídeo. E essa foto explica exatamente o que eu queria falar para vocês. O que a gente faz sempre que a gente viaja ou pensa em viajar? Se você tem uma mala e você simplesmente fecha ela e bota um cadeado ou bota a senha e acha que tá tudo certo, eu sinto muito lhe dizer, mas você está bem enganado. Infelizmente, muitas pessoas ainda fazem isso, para não dizer que a maioria, vou dizer que muitas pessoas ainda fazem isso. Mas qual é o problema dessas malas? A mala com cadeado é a coisa mais besta de você conseguir abrir ela, né? Você simplesmente pega ela, onde está fechado com cadeado, você pega uma caneta, enfim, qualquer parte da mala e abre o zíper. Isso aí eu não estou ensinando para vocês, isso é uma coisa que todo mundo sabe, ainda mais em companhias aéreas, quando eles veem esse tipo de coisa, caso eles queiram fazer alguma coisa, eles vão fazer. E não só eles, como qualquer outra pessoa que tenha acesso à sua mala. Já as malas com senhas, o que acontece? Caso elas não sejam muito novas, elas também têm esse mesmo problema, que eles podem acabar fazendo a cesárea na mala, como
como é falado isso, a nomenclatura acredito que seja essa. Já as nossas, elas não só também são com senhas, como elas também têm uma dobro camada de segurança. Uma dobro camada de segurança, acho que tá certo. Então, com isso, fica mais seguro de fazer. Mas para nós não basta apenas isso. Não basta a gente ter uma mala atualizada em relação à segurança, simplesmente confiar que vai dar tudo certo. Não. O que a gente faz? Como vocês viram uma imagem, a gente pega as malas, depois de pesar elas e torcer para que elas consigam ficar dentro do limite, do peso, a gente fecha ela, tudo bonitinho, obviamente, e com isso a gente põe uma tira em volta dela, como se fosse um cinto, né? A gente compra esse cinto, na verdade, pode até mesmo ser um cinto, ou pode ser qualquer coisa que você consiga dar uma volta em sua mala. Por que a gente faz isso? Porque quando chegar na hora de pegar as malas, você consegue identificar a sua mala de uma forma mais rápida, mais fácil. Por quê? Porque pode ter várias outras malas que são parecidas com a tua e muitas pessoas podem acabar pegando a tua mala por serem parecidas com elas também. Então, se você põe essa tira, fica mais fácil você identificar qual é a sua. A pessoa também vai ter facilidade em identificar que aquela mala não é dela, entende? Além de a gente pesar para ficar dentro dos conformes, a gente fecha, deixa tudo bonitinho, a gente escolhe um cinto ou qualquer coisa que faça a volta na mala. E além disso, a gente compra um rolo de plástico. Eu não tenho a menor ideia quanto está custando hoje no Brasil, mas aqui a gente pagou por volta de 12 euros. Na conversão daria na casa de uns 70 reais, mais ou menos. Mas por que a gente faz isso? A gente compra esse rolo e a gente faz uma volta em todas as malas. Não uma volta, a gente faz várias voltas, a ponto de ela ficar toda fechada no plástico. E com isso, o que acontece? E na hora do transporte, na hora de qualquer coisa que seja feito com as nossas malas, para a pessoa querer fazer alguma coisa de errado, a pessoa tem que ter muita vontade. Ela tem que achar que ali dentro deve, sei lá, ter blocos de ouro, não sei. Mas então, nesse tipo de situação, as pessoas que querem fazer alguma coisa de errado, elas vão muito provavelmente evitar de fazer com essas malas, porque essas malas elas são muito bem cuidadas. Vejam outras malas que não tem esse tipo de coisa, elas chamam mais atenção. Por quê? Porque são fáceis de você mexer nelas, retirar coisas delas e tudo mais. Isso é uma dica que eu considero muito importante e espero ter ajudado vocês. Ao abrir as bagageiras para evitar a queda de algum objeto e certifique-se que leva consigo toda a bagagem de mão e artigos pessoais. Obrigada por escolher viajar no TAP Air Portugal, membro do grupo Star Alliance. Desejamos boas festas. Obrigada e até à próxima. Tudo que é bom dura pouco, e a viagem chegou ao fim. Como vocês viram nas fotos e nos vídeos, essa foi a nossa partida de Florianópolis para Lisboa. Chegando em Lisboa, a gente resolveu fazer uma coisa que a gente não tinha feito antes, que era o quê? Experimentar a comida portuguesa, que muita gente fala bem, e fomos experimentar. E chegando lá, como vocês viram na foto, pegamos ali 2 cafés e depois 2 doces. E eu falo pra vocês o seguinte, eu jurava que a gente ia pagar muito caro. Por quê? Porque estávamos no aeroporto. Mas olha, fiquei incrédulo. Comemos 2 doces, 2 cafés e deu 8 euros. Eu sinceramente não consigo entender como é tão barato lá em Portugal. Mas é isso, né? Depois acabamos pedindo outros 2 doces para fazer um complemento, já que tinha sido barato. E com isso experimentamos as comidas de Portugal. E daí o que acontece também, né? Enquanto estávamos esperando o nosso próximo voo, que seria de Lisboa para Roma, estávamos com muito tempo, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar as nossas malas, no caso das nossas malas que me refiro, seria as nossas 2 mochilas, porque as malas já estavam a caminho de Roma, obviamente. Deixamos as nossas mochilas dentro de um guarda-volume, tal qual não ficava dentro do aeroporto, vamos dizer assim, ficava no lado externo do aeroporto. E chegando esse guarda-volume, custava, que eu me recordo, 3 euros para você deixar durante 3 horas. E beleza, fomos lá, deixamos as mochilas e vamos dar uma volta para conhecer alguma coisa de Portugal, para a gente não ficar só no aeroporto. Porque eu me recordo, a gente teria que ficar, acho que por volta de umas 7, 8 horas mais ou menos esperando.
fomos fazer um passeio. Eu fui olhar para ver se tinha algum carro de aplicativo e tem, ao invés de ser parecido com a Itália. Infelizmente aqui na Itália não tem essas opções. Quando você quer utilizar um carro de aplicativo, você tem que acabar utilizando o táxi. Com isso, em Portugal, tinha várias opções. A gente pensou, não vamos pegar táxi, não vamos pegar carros de aplicativo, vamos fazer um passeio andando. E com isso, fui lá, fiz o que eu gosto de fazer sempre, que é pesquisar pontos turísticos para que a gente fosse conhecer ali em Portugal. O ponto turístico mais próximo que tinha era a Praça das Nações. E muito legal, muito bonito o local. Não vou acrescentar nenhuma foto, nenhum vídeo nesse vídeo. Portugal fica para o próximo vídeo, que eu quero visitar novamente o país e conhecer mais a fundo. E após o tempo do nosso passeio, a gente começou a observar que já estava quase na hora de a gente voltar para o aeroporto e aguardar até os portões abrirem para a gente embarcar no avião. A gente voltou para o aeroporto e chegando no aeroporto, a gente lembrou que a gente tinha que pegar as mochilas. E tal qual, estava para dar 3 horas, bem no momento que a gente chegou. E eu pensei, tranquilo, devia atrasar ali 1 minuto, 2 minutos, pode ser que não aconteça nada, pode ser que a gente só tenha que pagar, sei lá, um euro a mais. Eu falo pra vocês, não deixe o tempo passar. Se pagou por 3 horas, amigo, acompanha o seu relógio e não esqueça que são 3 horas. Porque a gente chegou 2 minutos atrasado. Eu ia dizer 1 minuto, mas eu tenho quase certeza que foi 1 ou 2 minutos. Assim que eu fui tentar abrir o negócio, que era o guarda-volume, obviamente, eu tava dizendo que eu tinha que pagar 6 euros. Só pra vocês entenderem, eu paguei 3 euros por 3 horas. Por causa de 1 ou 2 minutos, eu tive que pagar 6 euros. Então eu tive que pagar o dobro do que eu já tinha pago. Foi uma resinha que a gente levou ali, mas paciência, tudo certo. E com isso, estávamos ali aguardando apenas o nosso voo. Após umas 2 horas, 2h30, 3 horas por aí de viagem entre Lisboa a Roma, a gente chegou finalmente. E foi um momento que começou a parte chata, vamos dizer assim. Porque assim que a gente chegou no aeroporto, a gente já tinha que retornar para a estação de trem. Daí o que aconteceu? A gente tinha que esperar ali, porque quando a gente chegou já era muito tarde e a estação de trem, no caso a Roma Termini, ele só iria abrir por volta de umas 4h30, 5h30, não me recordo agora o horário exato, mas tenho quase certeza que era 4h30. E com isso a gente ficou muito tempo ali no aeroporto porque estávamos em Roma, não conhecíamos Roma, e por não conhecer a gente achou melhor ficar no aeroporto por ser mais seguro. As horas começaram a passar, e quando eu já estava ali por volta de uma meia-noite e pouco, ou depois da meia-noite, eu pensei, olha, acho que já é bom a gente começar a verificar como que a gente vai para essa estação de trem. E com isso eu fui lá, pesquisei no Google e tinha ali algumas opções. Uma das opções era pegar um ônibus noturno. E com isso eu fui pesquisar aonde está esse ônibus noturno. Até que a gente foi andando pelo aeroporto e a gente viu umas placas, a gente foi pro lado de fora e chegando lá de fora tinha um ônibus. E esse ônibus, obviamente, tinha o motorista. Eu cheguei, fui falar com ele, um senhorzinho muito gente boa mesmo. Caso a gente estivesse tão cansado e a gente, sei lá, encontrasse ele uma próxima vez, eu gostaria até mesmo de agradecer, porque ele foi muito gente boa e você já vai entender o porquê. Ele chegou e explicou pra mim que sim, aquele ônibus era direto pra estação de trem e que era pra gente retornar às 3h30 da manhã. Às 3h30 da manhã ele passaria ali novamente para pegar os novos passageiros e com isso ir em direção à estação de trem. O que a gente fez? Continuamos ali no aeroporto e deixamos o tempo passando, tentamos descansar, mas obviamente não era possível, porque não tem lugar para você descansar. Quando chegou ali por volta de umas 3h20, já estávamos aguardando o ônibus chegou, fomos lá, fizemos o pagamento e com isso botamos todas as nossas coisas dentro do ônibus. Daí chegou a parte interessante, como foi para vocês, né, que eu gostaria de agradecer o motorista, que era o senhorzinho. Ele nos informou que era pra gente ficar atento, pois ali não era um local muito seguro. Assim que a gente chegou na frente da estação de trem, ele foi lá, desceu do ônibus para nos ajudar. E ele falou assim, olha, coloquem as suas mochilas na frente e fiquem de olho nas suas malas. Ele não deixou claro, tipo assim, porque senão alguém vai pegar ele, entendeu? Mas é aquela coisa, né? Para bom entendedor, minha palavra basta. E é nisso que a gente chegou, assim, pegamos as coisas, nos organizamos tudo certinho e fomos em direção à estação, que ficava, 2 metros de distância. Assim que a gente chegou na frente da estação, felizmente a estação já abriu. E assim que abriu, entramos e começamos a ver aonde que a gente tinha que entrar para ter acesso ao nosso trem. Já tinha um horário, um possível horário de chegada, mas não tinha o local certo para que a gente pegasse o trem. Com isso a gente ficou um bom tempo ali esperando. Lá no início do vídeo, a estação de trem onde a gente estava, ela não tinha nenhuma pessoa suspeita, pelo menos não vimos nada de estranho. Quando a gente estava voltando, e foi nesse exato momento, ao chegar na estação de trem, tinha a parte das entradas, que eram várias cancelas, e também a parte da saída, que também eram várias cancelas. Nessa parte da saída, tinha uma porta específica que ela estava fechada. Normalmente eles fazem o quê? Tem a porta e tem a cancela, então eles abrem a porta e deixam as cancelas para o pessoal passar, senão o pessoal fica passando toda hora. E com isso sempre tem um atendente, um guardinha ali de olho. Enquanto estávamos esperando para saber aonde a gente iria pegar o nosso trem, vimos um cara entrando
pela saída, porque na saída tinha essa porta que eu falo para vocês que protege a cancela. Porém, a porta estava entreaberta e qualquer um que quisesse passar ali, bastava ser um pouquinho magro, já conseguia passar. E foi o que esse cara fez. Ele passou, ninguém viu, ninguém fez nada e o cara desapareceu. Com isso, pegamos o nosso trem. E o nosso trem, chegamos a parar num outro local, que também era uma parada de trem, e com isso trocamos para um outro trem. E quando a gente fez essa troca de trem, a gente foi finalmente para Bergamo, que no caso é a nossa casa. E após essa maravilhosa viagem que fizemos, e também o longo caminho que tivemos para chegar, no caso de Roma até Bergamo, finalmente chegamos, pessoal. E o mais importante de tudo, que era o quê? O carro, como vocês viram na foto. Quando eu consegui chegar lá no estacionamento e vi que ele estava tudo bonitinho, tudo certinho, não tinha nenhum problema, e o que eu fiz? Peguei a chave e fui testar. Assim que eu testei, funcionou de primeira. E com isso, fiquei 100% relaxado. E é isso, pessoal. Chegamos no final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se possível, deixe um joinha, comente alguma coisa, compartilhe para amigos e parentes, ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau!